Muito boa tarde, Brasil. No programa de hoje, a gente vai tentar desvendar, pelo menos vamos tentar, né, o que acontece essa semana no Judiciário brasileiro. A gente não sabe como será o Supremo Tribunal Federal retomando lá os seus julgamentos, né, em meio a esta crise de inquérito das fake news, que já deu tanto pano para a manga, né, acabou virando, de acordo com próprios ministros do Supremo, né, uma ingerência sobre o jornalismo brasileiro, porque não foi contra uma revista, não foi contra uma empresa que faz comunicação pela internet, não. Afetou o jornalismo brasileiro. Pior do que o jornalismo brasileiro deve ter sido a própria Constituição brasileira. Para tratar de um assunto seríssimo como esse, né, Supremo Tribunal Federal, ingerência, censura, a gente pergunta, pode ou não pode? Eu estou recebendo 3 convidados que vão me ajudar a desvendar esses mistérios aí, porque eu os trato verdadeiramente como mistérios. Estou recebendo aqui, pela primeira vez, o Cristiano de Ascioli, advogado. Além de advogado, ele ficou uma figura notória, né, no nosso meio, principalmente, no jornalismo brasileiro, como cidadão que, após protagonizar um episódio em um voo, onde disse diretamente ao ministro Lewandowski que tinha vergonha do STF. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Celso. Já se arrependeu ou não? De jeito nenhum. Eu me sinto muito orgulhoso, muito satisfeito enquanto cidadão do papel que eu desempenhei naquele avião. E eu acho que todo cidadão tem o direito e o dever de repetir episódios que nem aquele em quaisquer lugar onde eles estejam. Uma pergunta antes de apresentar os 2 convidados. Eu estava vendo a reação, né? Muita gente te apoiando, mas também teve gente que mostrou que você teria pago uma passagem num voo daquele, única e exclusivamente teria acompanhado a vida do próprio Lewandowski para estar no mesmo voo que ele, para poder ofendê-lo. O que tem de verdade nessa história? Isso é um delírio. Acho que tem um grupo que a gente fala da advocacia que a gente chama dos lambitogas. Na verdade, é um grupo que não se estende só a advogados. Tem gente de todos os segmentos da sociedade que estão atrelados a essa cadeia de poder do STF. Então, nada menos, nada mais que puxa-sacos, né? E eles criam todo tipo de teorias e todo tipo de fofocas para tentar legitimar um império da tirania que a gente está vivendo. Deixa eu apresentar os 2. Perfeito. Meus outros 2 convidados aqui, né, sempre importantes. Um deles, por exemplo, eu faço questão absoluta em assuntos seríssimos como esse, que ele sempre esteja presente comigo aqui. Ele já é, né, a carteirinha número 1 do programa Diário Brasil, que é o meu amigo Paulo Fernando, professor de Direito Constitucional. Tem tudo a ver hoje, né, mano velho? Seja bem-vindo mais uma vez, Paulo. Boa tarde, Celso. Alegria estarmos aqui com outros 2 colegas para tratar do assunto tão palpitante que é esta crise institucional do Supremo Tribunal Federal. De um lado, nós temos uma corte que está defendendo a tese que eles podem tudo, e do outro lado tem a sociedade civil, os advogados, né, muitos segmentos democráticos que acham que eles podem muito, mas não podem tudo. De tal sorte que causou espanto, causou até arrepios, né, digamos assim, a atitude do Supremo Tribunal Federal em tentar censurar veículos jornalísticos e principalmente também de inibir, coibir os cidadãos, como por exemplo o nosso... Foi atrás das chamadas fake news. O nosso, né, diletíssimo amigo, o general Paulo Chagas. Paulo Chagas. Que é um oficial da reserva, foi nosso candidato a governador aqui no DF, é um homem sereno, um homem ponderado, já ocupou diversos cargos na sua carreira militar e passou o constrangimento da Polícia Federal está na porta do general, né? Ele não estava na hora, estava viajando, a sua filha atendeu os agentes que foram educados e que apenas pegaram o laptop do general, que não vão encontrar absolutamente nada. Não é? E o objeto de tudo isso, não podemos esquecer, não é? Um ponto nevrálgico é a questão do Marcelo Odebrecht, ou seja, que fez alusões
Porque nós temos políticos que estão presos, deputados, senadores, ministros, presidente de partido, até o presidente da República preso. E nessa seara de corrupção não vai ter ninguém do Poder Judiciário? A própria ex-ministra Eliana Calmon já falou que quando abrisse, não é, o buraco no Judiciário seria fundo. Então, só acho que nós estamos aguardando o desenrolar de tudo isso, porque tudo isso começou com aquele documento que, teoricamente, estava nos autos e foi retirado, e eu perguntaria, cadê o documento? Cadê a delação do Odebrecht falando da participação dos membros do Poder Judiciário? E esperamos, então, que essa semana o Marcelo Odebrecht seja convocado também na Câmara dos Deputados, uma das comissões, para que possa esclarecer a nação a respeito disso. Ainda não foi, não? Ele foi convocado, vamos ver se será essa semana, se vai ter quórum, se a comissão vai se reunir, tem uma série de desdobramentos, né? Tudo pode acontecer. É verdade. Pode dizer que eu sou dodói e não vou também, né? Exato. Já aconteceu, né? Também. Exatamente. Vou apresentar também mais um convidado nosso, né? Seja bem-vindo, Fábio Lima, advogado, especialista em direito público. Ele é um sócio fundador de uma primeira startup, né, que utiliza análise de dados para relações governamentais no Brasil. O negócio agora é só isso mesmo, mano velho. Seja bem-vindo. Boa tarde, Celso. Boa tarde a todos. Na verdade, o que nós acreditamos é que as redes sociais são uma expressão da opinião pública. Você corre o risco de levar uma do STF. Não, por enquanto eu estou só analisando, né? Não estou me posicionando. Mas elas são uma expressão da opinião pública, que antes a gente dependia de pesquisas pontuais, que ficavam restritas aos grupos, aos partidos, e hoje está todo mundo se expressando diariamente, a gente consegue ver para onde a maré está indo. E o STF trouxe uma situação inovadora para a gente. Na história da empresa, é a primeira vez que nós vemos um consenso. A primeira vez que nós vemos 100% de opinião pública em uma determinada linha, que era contra a censura que foi imposta na semana passada. Foi o primeiro consenso visto num país que debate tudo, num país que está tão polarizado. Então, assim como isso me traz uma angústia Sim. de ver a Suprema Corte do país se colocando numa posição tão frágil, me traz também uma esperança de que a população, de que a sociedade civil entende o valor da liberdade de expressão. Agora, retirou, por exemplo, entre aspas, censura aos veículos de comunicação. Agora, continua e há que se ter um julgamento em cima dos demais. E aí, o que vai acontecer, Paulo? Na verdade, é um imbróglio jurídico, porque o relator do Supremo Tribunal Federal fia-se num artigo do regimento que é da década de 80, anterior à nossa Constituição, e que dá poderes a ele mesmo, ou seja, investigar, abrir o inquérito e mesmo julgar, o que salta os olhos. Nós vemos aí a nossa Procuradora-Geral, Raquel Dodge, já se manifestou, dizendo que isso não era possível, que esse é um papel que cabe às autoridades do Ministério Público fazer esse tipo de investigação. Então, primeiro é resolver essa questão processual, ou seja, eu temo que futuramente tudo isso cairá na nulidade, né, na hora do julgamento do mérito, já que os autos foram instruídos de uma maneira totalmente anômala, esdrúxula, eu diria, do ponto de vista processual. Mas isso terá que passar pelo próprio Supremo. Exatamente. E tomar uma decisão como essa. Tomar uma decisão como essa, quando o próprio presidente da Casa tomou a primeira atitude. Sim, mas ele não pode tomar uma decisão monocraticamente, né, arrepio da lei, arrepio da Constituição, do Código de Processo, e, obviamente, o Pleno tem todos os poderes para revogar, para arquivar, se constatar realmente essa flagrante nulidade dos autos. Complementando nesse ponto, é interessante notar na manifestação da própria PGR que ela pediu, dentro da sua competência, vista dos autos, e foi negado. E o Ministério Público muitíssimo bem embasada, né? Exatamente, ela fez um parecer muito profundo ali naquele momento, e ela dizia, olha, eu tinha direito e eu requeri vista desses autos desde o começo. E o sigilo dos autos não pode ser oponível à própria Procuradora-Geral da República, ainda que algum fundamento, por um acaso, ele tenha. Então, como é que você impede a Procuradora-Geral de exercer o controle externo desse inquérito? Como é que você impede o mínimo de observação do que está acontecendo ali? E outra coisa que até hoje não foi explicado,
quem é o investigado com foro privilegiado? Alguém tem que ser. Senão, é absolutamente nulo da forma mais profunda. E a outra coisa, para deixar para os colegas complementarem também, que me deixa muito curioso com esse processo, é que ele desrespeita a Justiça Federal de primeiro grau. Se há uma ofensa à instituição Supremo Tribunal Federal, ela tem que ser investigada na Justiça Federal de primeiro grau. O ministro do Supremo que se sente ofendido, como já aconteceu no passado, o ministro Gilmar Mendes se sentiu ofendido por uma jornalista. Sim. O que é que ele fez? Entrou na Justiça até civil, porque era uma ofensa pessoal a ele tratou como uma ofensa pessoal, entrou na Justiça Civil e ganhou. Do lugar certo. Sim. Então, não vou nem discutir o mérito, posso ter até minhas críticas a essa condenação lá atrás, mas ele pelo menos seguiu o rito institucional. Hoje não, o ministro-presidente manda um WhatsApp para um relator de um inquérito, e isso é o suficiente para tocar o processo? Não vejo fundamento constitucional qualquer para isso. Brincadeira, né? Antes que você fale, vamos dar uma relembrada daquilo que você fez. O voo era para... O voo era de São Paulo para Brasília, uma segunda-feira, acredito que era o voo das 10h45 ou das 9h45. Estava sentado na primeira fileira, naquela comfort que você pode dar uma esticada nos pés. Uhum. E o ministro estava do outro lado, passa o corredor, ele estava no outro lado, sentado, bem próximo. Coloque esse vídeo aí. Melhor do que a gente falar aqui é mostrar o que aconteceu naquele momento. Perfeito. Ministro Lewandowski. Legal, O Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando eu vejo vocês. Você quer ser preso? Você quer... Ué, eu não posso me expressar? Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal. Chama. Porque eu falei que o Supremo é uma vergonha? Então tá. Então tá. Senhoras e senhores, eu queria um minuto da atenção de vocês. Eu sou só um cidadão. Nós temos aqui nesse voo o ilustre ministro Ricardo Lewandowski. Eu, na minha liberdade constitucional de me manifestar, eu disse que tinha vergonha do Supremo Tribunal Federal. E este ministro me ameaçou de prisão, tão somente porque eu exercia a minha liberdade constitucional. Eu, enquanto cidadão, eu gostaria de deixar a minha nota particular de desagravo, porque a gente ainda vive numa democracia. Eu não sou um presidiário tentando dar uma entrevista. Eu não sou uma presidenta que vocês estão querendo dividir ou não os meus direitos políticos. Eu sou apenas um cidadão que me dirigi respeitosamente ao ministro Lewandowski para fazer uma crítica do que eu sinto ou do que eu penso. Eu amo o Brasil. Eu não admito do meu direito ser tolhido, independente da religião, credo que cada um aqui nesse avião tem. Isso é inadmissível num guardião, numa pessoa que deveria ser a guardiã da Constituição. E eu faço a pergunta aos senhores, se agora a gente fala isso, quem está acima do Supremo? Quem é que vai responder pelos atos do ministro de ter me ameaçado de me prender? E como ninguém pode sentir vergonha do Supremo? Sinceramente, você estava com isso na cabeça... Quando você viu o ministro dentro do avião, você já pensou logo nisso? Não. Engendrou logo, não, opa, peraí, vou aproveitar a presença do ministro aqui. Não, são duas coisas distintas. Uma é a vergonha que eu estava sentindo muito grande do Supremo, que eu já sentia vendo as decisões absurdas, vendo todo o histórico absurdo contra o país e contra a Constituição. Inclusive o ministro Ricardo Lewandowski, ele fatiou a Constituição. Ele queimou e rasgou a Constituição a olhos vivos, quando ele fatiou os direitos políticos da presidente Dilma Rousseff. Então, várias decisões já me provocavam uma ânsia muito grande. Só que a outra questão é o coração, aquela coisa que você sente de amor pelo país, amor pela vida. E eu, naquele momento, eu me senti um instrumento de uma entidade maior, porque... eu tive o sangue frio, eu tive uma serenidade ali que nem eu entendi como eu consegui ter, de só falar para ele o que ele deveria ouvir e não ofendê-lo, não ir além daquilo. Então,
ali naquele momento, eu não sei até que ponto que era o indivíduo cristiano que estava falando, até que ponto era uma força maior me manejando, que eu dei a mão e que eu falei aquelas coisas. Eu estava assim, acho que profundamente inspirado, eu estava num estado de espírito mais elevado. Então, foi um momento assim, foi um momento que eu agradeço a Deus até hoje, porque eu acho que ali eu falei, e eu não falei só por mim, eu falei por uma nação inteira, e eu nem tinha me dado conta disso. Depois que as pessoas começou a repercutir o caso, as pessoas começaram a falar comigo, eu comecei a entender um pouco, mas ali era uma pessoa, era coração, era Deus, então não era só um cidadão. Eu acho que foi muita coisa ali naquele momento, naquele espaço de tempo. Eu tive uma educação muito estoica do meu pai em relação a ser honesto, em relação a ter dignidade, tive uma educação religiosa. Então, naquele ponto da minha vida, eu acho que eu tive que usar e tive que me valer de todas as ferramentas que eu tive ao longo da minha vida inteira. Eu acho que se eu tive um propósito na minha vida, era estar ali naquele momento, naquele lugar certo, com aquela pessoa certa e falar daquela forma correta. Agora, você será julgado ainda pelo que você fez? Sim, eu serei. Eu fui indiciado recentemente, fui indiciado pelo crime de desacato, que inclusive é um crime condenado pela OEA, né? É um crime que quase foi sepultado pelo STJ, mas ministros como o Ricardo Lewandowski mantiveram o crime de desacato vivo, e o desacato ele nada mais é do que uma repressão à liberdade de expressão de todo cidadão. O crime de desacato é uma ferramenta de Estado autoritário para reprimir os críticos do Estado. Agora, como fica você diante dos acontecimentos da fake news? Eu acho que a fake news é uma narrativa que os ministros do STF, que hoje são reis com mais poder absolutista do que o rei Luís XIV, é uma forma deles tentarem justificar o injustificável. Não existe fake news, são fatos que são soterrados e negligenciados pelos investigadores e por aqueles que julgam, porque eu acho que quando o ministro recebe uma mesada de R$100 mil que não é investigada, eu acho que quando o ministro é amigo do meu pai e não é investigado, ao contrário, ele abre uma investigação contra toda a sociedade, ele abre uma investigação contra pessoas indeterminadas, todo mundo que fala contra o Supremo pode ser alvo dessa investigação, ele aprofunda ainda mais o abismo da sujeira, da corrupção e da impunidade no país. E quando eu fui preso por uma pessoa que não era policial, porque eu fui preso por um funcionário do Supremo Tribunal Federal, depois que a Polícia Federal apareceu, eu fui preso pelo crime de censura. Nessa cronologia toda dos fatos, a primeira vítima da censura pelo STF fui eu. Quando o ministro Ricardo Lewandowski me calou pelo uso arbitrário da polícia, uso arbitrário e criminoso, ele foi um criminoso quando ele fez isso, ele calou a sociedade inteira, mas a sociedade, devido à pluralidade de opiniões, divergências, ela não teve o mesmo corporativismo que teve a imprensa na hora de se unir e de repudiar aquilo. Infelizmente, não foi toda a parcela da sociedade, não houve toda a pressão para combater aquilo naquele momento. Mas não existe, tecnicamente, diferença nenhuma entre a censura da revista Cruzoé e a censura que eu sofri no avião com o uso da polícia. Mas eu ainda estou sendo indiciado. Agora, essa censura veio e imediatamente teve uma resposta, Paulo, né? Nesse aspecto aí, a própria imprensa se uniu e visualizou. E agora, o que eu achei interessante são os ministros se manifestando, né? O Marco Aurélio, né? Puxa vida. Então, eu vi manifestação da NJ, Associação Nacional de Jornais, da ABERT, de vários sindicatos dos jornalistas, né? Agora, o que me causou um espanto foi um silêncio, que eu chamo assim, silêncio obsequioso da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Mais uma vez, né? Mais uma vez, né? Então, ela, em muitos momentos, já foi a vanguarda, o bastião da democracia, mas em muitos casos, e neste em particular envolvendo um colega advogado, eu achei que ela foi, para não dizer outros adjetivos, para ser educado, né, bastante omissa. Então, esse silêncio obsequioso
faz com que, de uma certa maneira, a OAB acabe sendo conivente, complacente com os próprios desmandos do Supremo Tribunal Federal. Que interesses tem por isso, eu não sei. Mas eu, na condição de advogado, sinto-me também um pouco órfão em relação a isso. Gostaria que a OAB tivesse, estou falando da OAB federal, não da nossa OAB do DF, que a OAB fosse mais contundente, fosse mais veemente, até mesmo porque não só o doutor Cristiano, mas todos nós advogados também acabamos sendo atingidos por isso. Complementando, doutor Paulo, eu procurei ativamente uma manifestação da OAB, inclusive escrevi um texto na quarta-feira, quando esse fato todo aconteceu, e coloquei inicialmente que a OAB não tinha se manifestado. Depois eu achei uma nota escondida na rede social da OAB, falando do Conselho de Presidentes de Seccionais, salvo o melhor juízo, em que eles se manifestavam contra a censura, mas ressaltavam que as fake news contra o Supremo têm que ser objeto de combate. Ou seja, não entravam no ponto fulcral que é o inquérito absolutamente inconstitucional. Entraram na censura porque viram que era um ponto absolutamente indefensável, que era um exagero absolutamente irrefreável, mas ainda mantiveram essa noção de defesa do Supremo que já havia feito no passado. Esse inquérito já tem mais de um mês e os primeiros especialistas a olharem isso já disseram, isso não tem fundamentos, não tem base legal. E na época o presidente da OAB federal, Felipe Santa Cruz, ele chegou a se manifestar positivamente em apoio à medida da presidência do Supremo de engajar nesse inquérito, porque de fato o Supremo estava sendo atacado e etc. E aqui eu queria complementar o seguinte, nós que trabalhamos com análise de redes sociais, vimos desde o começo do crescimento dessas redes a ideia do fake news. O que é a ideia do fake news? É um escudo utilizado pelos grupos mais tradicionais do poder para dizer que todo movimento que tiver base ou que utilizar das mídias sociais é fonte de fake news, é fruto de fake news. Então, se eu critico o Supremo na rede social, é porque eu sou ignorante, é porque eu estou falando com base em uma mentira. Agora, quando eu critico com base em um mecanismo de imprensa tradicional, ainda que seja um site, aí realmente é censura e aí isso tem que ser combatido. Nós vimos isso na eleição do presidente Bolsonaro, em que foi atribuído que ele foi eleito por uma campanha de fake news. Nada disso foi provado. Até hoje levanta-se a narrativa de que Bolsonaro foi eleito porque tinha um exército de robôs do WhatsApp, etc., etc. A Folha de São Paulo publicou na semana da eleição dizendo que era fake news e etc. Não houve prova nenhuma, pelo contrário, o candidato do PT foi condenado por uso de propaganda irregular na internet. Isso foi esquecido, isso foi deixado de lado. E a fake news sempre volta como um instrumento de controle das novas formas de comunicação. O que eu mais percebi, por exemplo, e gostei, inclusive, da manifestação do presidente Bolsonaro, é exatamente em favor da liberdade de imprensa. Eu gostei mais de uma fala primeira dele, né, em que ele mostrou claramente que sem imprensa livre você não tem democracia. Foi ótima aquela manifestação, tirou inclusive um certo ranço que existia, né, em que muita gente achava que ele seria contra a imprensa brasileira. Ou contra a imprensa, que tanto faz ela ser aqui como em qualquer outro lugar, será sempre a imprensa. Naquele momento em que ele utiliza toda quinta-feira, ele voltou a falar do assunto. Aí deu uma pimentadazinha e tal, mas partiu ainda para a defesa. Coloca a fala do Bolsonaro aí da última quinta-feira, por favor. A imprensa é importante, ninguém duvida disso. As mídias sociais também são importantes. E eu falei para a imprensa ali, né, que pese alguns percalços entre nós, nós devemos nos entender para que a chama da democracia não se apague. Ou melhor, a imprensa funcionando, mesmo alguns percalços, ela é importante para que seja mantida a chama da democracia. É aquela velha história, né? É aquela velha história. É melhor uma imprensa, às vezes, capengando do que sem ter imprensa, certo? Então, logicamente, da minha parte, quero sim conversar com a imprensa. E a gente diz, né, que o que é importante para o outro lado, pro lado de lá, é que temos boas imagens, boas escritas nos jornais, bons áudios, bons vídeos
verdadeiros acima de tudo, que nós podemos juntos, né, botar o Brasil no local que ele merece, agindo dessa maneira. Então, a imprensa brasileira, estamos juntos, hein? Pode ter certeza que esse namoro, esse braço estendido aqui, estará sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos aí e felicidades. Parece que foi revogado o próprio ministro Alexandre Moraes, né? Revogou aquela ação dele de aquele inquérito, né, que foi aberto para investigar as pessoas que porventura estivessem fazendo fake news, e também aquela matéria na revista Cruzoé sobre o presidente do Supremo. Se for verdade isso, parece que é verdade. Parabéns aí ao Alexandre Moraes. Ô Paulo, sobram agora as fake news. Há fake news e fake news. Você lê, por exemplo, a do general. Eu não vi absolutamente nada demais no que ele falou ali. Pelo contrário, se há um erro dentro do Supremo, quem vai julgar o Supremo? Foi exatamente isso que o general falou. Exatamente. O general publicou na condição de cidadão, como militar da reserva, como homem público, não vi nada demais na sua postagem. Agora, interessante em relação ao fake news, é que há um deputado federal aqui do DF que quer abrir agora a CPI do fake news. Pasmem. Segundo o parlamentar, ele acha que deve ser investigado por uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, toda essa movimentação, o que causa mais espanto ainda, né? E há outra discussão, que é a CPI do lava-toga, a CPI do Judiciário, que já foi tentada 2 vezes no âmbito do Senado Federal, e aí há um contexto histórico, ou seja, a lei de responsabilidade é de 1950, a lei 1079, Vargas tinha saído do poder, seria candidato novamente, então a oposição ao UDN resolve fazer uma lei preventiva, né, sobre os crimes de responsabilidade, e naquela época não existia a figura do vice-presidente da República. Então, no processo de impeachment do presidente, quem conduziria seria o presidente, né, do Supremo Tribunal Federal. E por quê? Porque, sendo o presidente do Senado, naquela época, o sucessor do presidente, ele seria a parte interessada. Por isso que no processo da presidente Dilma, foi o presidente Lewandowski que conduziu os trabalhos. E aí, o que diz a lei? Quem julga o Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade? O Senado. E quem julga os senadores nos crimes comuns? O Supremo. Eu te julgo e você me julga. De tal sorte que há senadores que têm inquéritos, né? Só o Renan Calheiros tem mais de 10 no âmbito do Supremo. O próprio presidente do Supremo, Davi Alcolumbre, também tem ações do Supremo, e compete a ele, presidente do Senado Federal, ao receber os pedidos de impeachment, eu já o fiz também, enquanto o ministro Toffoli, e ele simplesmente, monocraticamente, acaba arquivando tudo. Agora, por iniciativa do senador Lazier Martins, apresentou um projeto de resolução mudando o regimento, não a lei, para que possa o plenário do Senado, não é, analisar o recurso contra o arquivamento do presidente do Senado Federal. Obviamente, há discussões de mérito, porque o regimento também prevê a legislação que não cabe ao Poder Legislativo, no âmbito da CPI, analisar as decisões do Supremo, e nisso eu concordo, mas nós temos o princípio da moralidade na Constituição, ou seja, não é cabível, não é plausível que o ministro do Supremo Tribunal Federal fira os princípios básicos da moralidade, não é? E que, em nome dessa impunidade, isso não seja apurado. Então, essa vai ser uma semana decisiva também em relação a esse projeto do senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul. Lá no Senado, pelo que eu vi também, é um pedido do Alessandro Vieira, né, que é do Cidadania de São Paulo, aliás, de Sergipe, desculpa, né? E esse pedido de impeachment de Toffoli e Moraes já teria o apoio de 9 senadores. Isso pode correr lá dentro e receber... Quantos senadores terão que dizer amém para que haja um... Bastaria uma única só pessoa, um único só cidadão poderia fazê-lo. Mas aí compete ao presidente do Senado acatar aquilo ou não. Então a discussão é, se o presidente Davi Alcolumbre, monocraticamente, não acatar o pedido, se o plenário pode revogar em grau de recurso. É esse, então, o objeto. Ele está começando a sinalizar o Alcolumbre que vai deixar a água rolar, né? E a tal da CPI do lava-toga, que o presidente do Senado, né, disse que é CPI para investigar tribunais superiores. Na verdade,
A lei e a própria Constituição que fala do CPI diz que tem que ter um fato determinado. Então, do meu ponto de vista, não existe ainda esse fato determinado, prévio, razão pela qual o presidente do Senado já arquivou 2 vezes. Então, no requerimento feito, tem que ter algo contundente, objetivo, materializado. Antes do feriadão esticado, né? Porque eles mesmos esticaram o feriadão, né? Fecharam as Eles estão portas todos da em Câmara e do Portugal Senado hoje, na quinta-feira, ao invés de trabalhar. seminário promovido pelo IDP, que é a Faculdade Unício Gilmar Mendes, o presidente da Câmara e do Senado, estão todos lá, em Portugal, nesse exato momento. Então, só depois que eles voltarem de viagem. O presidente do Senado também falou, acho que foi na quarta-feira, né? Dizendo que ele levaria ao plenário, que o plenário decidiria sobre a questão da CPI, como disse ele, para investigar tribunais superiores. Como dizemos nós, CPI do lava-toga. Bota a palavra do senador aí, né? Presidente do Senado. Coloque, por favor. Eu estou tentando cumprir um acordo que regimentalmente não me amparava. Portanto, para cumprir o que eu falei lá atrás, em relação a trazer a matéria para o plenário, é importante que a imprensa compreenda que foi publicado no Diário do Senado, se abriu o prazo para recurso ao plenário. E os autores do requerimento não fizeram o recurso. Eu tive que fazer o recurso, sem ter sido um autor do requerimento, mas para tentar buscar cumprir o meu acordo. Então, só para entender que eu, com essa decisão de trazer ao plenário, eu estou ferindo o regimento interno. Eles não fizeram o recurso. E aí? Eu tenho convicção que os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Toffoli, eles têm que ser presos, prisão preventiva, porque eles violaram o Estado Democrático de Direito, descumpriram ordem da Procuradoria-Geral da República, porque a promoção de arquivamento não é uma opção do ministro do STF, ele tem que cumprir. Então, eles não cumpriram, eles violaram tudo que se preza como bom e eles violaram a ordem constitucional do país. Isso foi crasso, isso foi à plena luz do dia, e muitos juristas estão endossando isso, o professor Modesto Carvalhosa, e se fizermos uma leitura da lei dos crimes de responsabilidade, o ministro Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes violaram inúmeros artigos ali. Além disso, a gente tem que fazer uma interpretação também em conjunto com a Lei de Segurança Nacional, porque o ministro Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes, eles praticaram uma violação grave ao Estado Democrático de Direito brasileiro, à ordem constitucional brasileira, e cabe prisão preventiva. E considerando a característica da Lei de Ordem de Segurança, a Lei de Segurança Nacional, não cabe dizer aí que ministro do Supremo só pode ser preso em razão de crime inafiançável em flagrante delito. Você teve um crime contra o país inteiro, você teve crime contra a ordem constitucional, sem falar do menor, que seria o ministro Toffoli, está impedido por ter sido o melhor amigo e estagiário do Lula e do José Disseu durante mais de 20 anos e ter julgado monocraticamente a autorização da entrevista de Lula, quando, na verdade, ele, por estar suspeito, deveria ter passado essa decisão ao plenário. Então, assim, enquanto a população está aqui assustada com essa perseguição à imprensa e a perseguição da liberdade de expressão de toda a cidadania, eles, ali em Portugal, estão fazendo todos os arranjos para não dar em nada toda essa nossa indignação e todos esses desmandos constitucionais e legais. É impensável um guardião da Constituição praticar tão graves crimes contra a Constituição e contra tudo que se preza de bom no Estado Democrático de Direito. Paulo, você acredita que isso vai dar em nada? Ou pelo menos essa questão das fake news, isso não vai cair por terra, não? Muito bem, eu comentava que é como se fosse uma bicicleta subindo um morro. Na hora de descer não tem como frear mais. Em alguma coisa isso dará. Ou seja, ou o Congresso Nacional deixará de ficar de cócoras para o Supremo Tribunal Federal e assume uma posição em defesa das suas prerrogativas, né? Ou o próprio Supremo Tribunal Federal vê que a situação não está boa e tenta remediar. Ou seja, é inadmissível que isso fique sem uma resposta. Ou seja, cadê o documento do Marcelo Odebrecht nos autos? Nós queremos saber onde é que está, qual é o seu teor, que desdobramento dessas investigações terá, quais outras denúncias foram feitas. Se, porventura, elas foram inócuas, foram sem embasamento, arquiva-se, não é?
E aí nós seremos os primeiros, inclusive, a pedir desculpas ao ministro Supremo, mas é inadmissível que isso fique acéfalo, ou seja, há necessidade de uma resposta contundente à sociedade. É interessante também a gente pensar em um fenômeno um pouco mais antigo, que vem aí pelo menos da meados dos anos 90, que é o ativismo judicial, embasado, permitido de certa forma pela Constituição de 88, que é uma Constituição que delimita cada aspecto da vida em sociedade no Brasil. Você teve um judiciário avançando em temas morais, em temas de ordem pública, em termos de políticas públicas, dando a última palavra sobre tudo e todos no país, e decidindo inclusive sobre quem ele não ia dar essa palavra. Isso foi acompanhado de uma época em que havia a dilapidação da confiança no parlamento, gerando essa figura que o doutor Paulo coloca do parlamento de cócoras, que deixou suas prerrogativas serem tomadas pelo judiciário. Só que hoje nós temos a maior renovação da Câmara e uma renovação histórica no Senado. Então é o momento político mais adequado para o parlamento tentar mudar essa imagem. E o Supremo hoje está dando combustível para o parlamento tomar essas medidas. Então, uma CPI como a Lava Toga, muito ampla, CPI dos tribunais superiores, realmente me parece irregular, me parece fora do regimento, até porque eu não posso investigar uma instituição. Eu poderia fazer uma comissão especial para rever o funcionamento e fazer uma PEC e rediscutir o funcionamento dos tribunais superiores, mas não uma comissão de inquérito, não uma comissão de investigação. Agora, neste momento exato desse inquérito fatídico feito pelo Supremo e desse ponto da censura, aí fica muito mais contundente o crime de responsabilidade, porque eu estou avançando claramente em um ato fora das minhas competências e quase que com um interesse particular, porque para proteger a minha imagem pessoal, ao invés de recorrer ao juízo de piso, ao juízo de primeiro grau, que seria competente, eu recorri ao juízo do tribunal que eu presido. Se me permite, Celso, nesse ponto que a gente está, até fazendo um adendo, se nada for feito, se não houver responsabilização, nós fatalmente vamos descer ainda mais essa ladeira. Porque tudo que nós estamos testemunhando está se dando porque não está havendo as responsabilizações devidas. Então, você hoje tem um STF que claramente quer ser maior que o Brasil, e ele não está sendo parado, ele não está sendo responsabilizado. Enquanto não houver responsabilização, que é uma condição essencial à democracia, ao Estado democrático de direito, você não pode ter uma harmonia no país entre os poderes. Por isso é muito importante que os ministros sejam efetivamente responsabilizados pelo que eles fizeram, porque ninguém pode estar acima da lei. Então, a discussão toda aqui, uma coisa que eu queria falar, é que, na minha perspectiva, nós não estamos vivendo hoje no Brasil o império da lei, nós estamos vivendo o império do poder. Quem tem mais poder, manda mais. Ainda existe isso, Paulo? Sem dúvida nenhuma. Isso é demonstrado de maneira inequívoca nessas atitudes particulares, né, de algumas autoridades. E outro aspecto importante, nós teremos aí nos próximos 2, 3 meses a escolha do novo Procurador-Geral da República, que, diferente do nosso quinto constitucional, dos advogados, que tem a lista da OAB, há uma discussão, e o presidente já sinalizou, e é matéria constitucional, que não há lista tríplice, né, dos procuradores. A Associação Nacional dos Procuradores insiste na elaboração da lista tríplice, isso vem desde a época lá do Lula, ainda do Cláudio Fonteles. Então nós temos de um lado a turma do Janot e Companhia Limitada, que tem uma posição ideológica bastante acentuada, ao grupo da atual procuradora, né, que dificilmente, na minha opinião, vai ser reconduzida, porque ela mesmo entrou com ação contra o Jair Bolsonaro no episódio lá da deputada Maria do Rosário, naquela questão lá do racismo também, e vamos ver se surge realmente um novo grupo, um novo mecanismo em que o Ministério Público possa ser imparcial, possa ser o defensor da ordem, não é? Ou seja, que possa cumprir realmente o seu papel. E também tem muito procurador aí, atuando não só na primeira instância, na segunda, que tem atuado de uma maneira política partidária. Nós vemos aí as manifestações da subprocuradora, né, a Débora Duprá, que muitas vezes exorbita a sua competência. Então, cada um no seu quadrado. Ou seja, o Congresso com as suas
atribuições, o Poder Executivo, o Judiciário e também o Ministério Público como fiscal da lei. Então, essa escolha pelo presidente Jair Bolsonaro do novo procurador poderá também trazer um novo norte. É aquela situação, não existe vácuo de poder. Então, todas as instituições estão tentando maximizar o seu poder, os procuradores da República, os ministros, os senadores, os deputados, todos tentando exercer o seu poder ao máximo. E hoje nós estamos num momento de crise em que há uma tentativa de imiscuir-se um no poder do outro. E como há uma nova leva na classe política, essa crise vai chegar numa nova equação, vai chegar numa nova posição de equilíbrio. Só que até esse equilíbrio nós vamos ter ainda muito conflito. Por exemplo, a Procuradora-Geral da República agora foi muito bem elogiada por setores da população que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Mas também já foi muito criticada por estes mesmos setores, como colocou o doutor Paulo, por ter entrado com um processo contra o hoje presidente. Então, há um conflito que não vai... Mas não era dever dela, naquele momento? Sim, nesse aspecto ela ajuda da maneira correta. Mas dentro da competência dela, mas aí a competência. interpretação, se havia crime ou não, ainda mais porque o hoje presidente tinha a imunidade parlamentar pelos seus atos, expressões e palavras. Então, é uma discussão constitucional profunda se é possível punir. E aí a gente entra num outro problema hoje, que se for possível punir um senador ou um deputado por atos e palavras que sejam considerados pelo Supremo fake news contra o Supremo, você calou o Senado e você nunca vai ter processo nenhum contra o Supremo. Eu queria pegar carona aqui, no que ele falou. Já pega para a gente ir encerrando, Isso, por favor. Que, já dá a sua opinião final. Eu acho assim, que a gente defender a liberdade de expressão, a liberdade de criticar, é essencial não apenas na construção de um país, mas para resguardar os nossos valores. Se hoje o Supremo Tribunal Federal, para fazer a gente esquecer a suposta corrupção que acontece lá dentro, está atacando a nossa liberdade de se expressar, nada impede, se eles não forem responsabilizados, que um dia eles ataquem a nossa liberdade religiosa, a nossa religião, porque está tudo na mesma fila. Então, quando a gente protege a nossa liberdade de expressão, a gente protege a nossa liberdade de orar, de acreditar num Deus, tudo está no mesmo credo. E eles também têm medo, voltando às redes sociais, do poder que a sociedade hoje começa a ter pelas redes sociais. Eu não sou robô, acredito que ninguém aqui seja robô, eu não sou um criminoso digital, mas existem declarações públicas dos ministros do Supremo atacando a sociedade, desumanizando, nos chamando de robô, de milicianos digitais. Isso é muito grave, isso não pode ficar em branco. A gente tem que defender o nosso direito de indivíduos, de pessoas que acreditam, que têm credo, que têm fé. Não posso deixar de te fazer uma pergunta. Sim. Nós não podemos condenar o Supremo como um todo. É porque se eu Você individualizar, veja, por exemplo, eu respondo. nesse caso agora das fake news e da censura aos órgãos de imprensa, nós tivemos manifestações, 2 delas expressivas até por demais, do Marco Aurélio Melo e do próprio meu xará Celso de Mello. Sim. Certo? Você acha que aquelas manifestações, quando um outro ministro vai de acordo com o presidente e pratica os atos, também a gente não leva a sério a manifestação dos outros 2 ministros? Nem tudo está perdido. Detalhe que isso também pode ser um problema, porque, teoricamente, um magistrado não pode se manifestar sobre um processo no qual ele vai despachar, ele vai decidir. Mesmo que seja esdrúxulo o acontecimento? Teoricamente, pela lei orgânica, não seria. A partir do momento em que você estaria ferindo a própria Constituição brasileira. Foi uma praticar atitude importante. Vamos dizer, um ato de censura. Foi uma atitude importante, mas eu tenho que registrar como técnico que também é arriscado dentro da lei. Então, às vezes, a nossa defesa também é um pouco atabalhoada. Há esperança que tudo isso venha trazer um pouco de normalidade, ou pelo menos nos coloque nos caminhos da normalidade? Vai haver um novo equilíbrio, não o mesmo de antes. Você acredita nisso também? Direito é luta. Paulo, arremata. Eu acredito, lembrando que o preço da liberdade é eterna vigilância. Então, a sociedade tem que estar vigilante e, principalmente, também o Congresso Nacional. Eu aprendi desde o primeiro dia em que comecei a fazer jornalismo com meus grandes professores, de que você pode falar tudo, mas que você tem que provar tudo.
Então, eu sempre parto desse princípio. Se eu vou comentar alguma coisa e falar alguma coisa de uma determinada pessoa, de uma determinada autoridade e tudo mais, eu tenho que estar com fundamentos aqui que me darão, no caso, por exemplo, dessa pessoa agir contra mim, vai me assegurar o meu pleno direito de comentar. Agora, tomara que nunca, jamais, venha acontecer realmente uma censura em cima de um fato verídico e real, como você citou aí. Se sumiram com o que foi dito, né? Se deram um basta em tudo aquilo ali, isso não justifica. Numa frase, para a gente arrematar já estourando mesmo. Começa com você. Numa frase, o que a gente espera a partir de agora? A gente espera um novo equilíbrio. Vai ter um momento de caos, esse caos vai se aprofundar primeiro e então teremos um novo equilíbrio. Espero eu com responsabilização. Fábio, obrigado, viu, querido? Muito obrigado. Por ter vindo. Paulo Fernando, arremata aí. Eu arremato dizendo, o Supremo pode muito, mas não pode tudo. Boa fala. Arremata, Cristiano. Eu espero um novo Supremo Tribunal Federal para que a gente possa ter um novo Brasil. Muito obrigado, Celso, e a todos os telespectadores. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Muito obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço para você que nos acompanha também. Você viu que várias opiniões. Você pode ter a sua. Importante que você tenha a sua, acima de tudo, e seja respeitado. Agora, nós temos que lembrar que a minha liberdade termina quando começa a sua. E o contrário também é verdadeiro. A partir desse princípio, nós estaremos sempre bem. Grande abraço.